Saulinha é mais É. fácil. Bom dia. Bom, Qual que é o processo do Bradesco que você falou? Qual que é o processo da pauta? Peraí, deixa eu achar aqui. na hora que começar a pauta de PJR, cara, você chama o processo Antônio Fernando É. e pensa aí. Isso que eu vou. Pôs o telefone da gente Costa que eu recebi. Já achei. Achou aí? Devidamente composta, invocando a proteção divina, cumprimento os ilustres embargadores, a ilustres representantes do Ministério Público, aos senhores advogados e partes, e declaro aberta mais esta sessão da nona turma, passando a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos, observadas as preferências regimentais. Ricardo, nesse processo há dois advogados inscritos e ausentes. E no sistema não há registro de divergências. Nos processos físicos. Apregou os processos, vamos julgar. É o 613 e o... Eu saí daqui ontem, um minutinho. Eu saí daqui ontem, né, Ricardo, para buscar meu carro. A oficina, Era 5 horas, então isso aqui apareceu depois das 5 lá. inscrição. Processo 10, 11, 48. O que é a inscrição oral? Impedimento De outros que ele. do Ricardo. Isso. Então vou ver aqui. São esses? Eu vou confirmar com o senhor, porque É tem. grave petição. Acho que é. Não, se for coisa assim, que já abro aqui. Quais Os são? dois com sustentação, os advogados estão ausentes. Quais são? É o 25 e o 24. 24 e 25. 24 e 25. É o doutor Ricardo Marcelo? Doutor Ricardo Marcelo. 24 e 25. Doutora Andréia Santos Silva, está presente? 24 e 25. Eu acompanho o relator. Não há divergência, Não há divergência. Estão julgados. Próximo. O senhor é relator, doutor Ricardo Molen, relator, doutor João Bosco, revisor no 1 e 2. 1 e 2. Também não tem advogado presente. São dois agravos. Estão julgados. Do 3 Próximo. ao 5, doutor João Bosco, relator, doutor Ricardo Marcelo, revisor. Não há anotação de divergência. Não há. Julgados, na forma do relator. Próximo. Do 6 ao 13, doutor Rodrigo Bueno, relator, doutor Ricardo Molen, revisor. Não há anotação de divergência. Portanto, então já corro. Unânime. No 14 da pauta, doutor Ricardo Marcelo, relator, doutor Ricardo Molen, revisor. 14 da pauta. Também não tem divergência. Não há anotação de divergência. Votado. E do 15 ao 23 da pauta, doutor Ricardo Marcelo, relator, doutor Rodrigo, revisor. O senhor vota. E eu voto no terceiro votante. Também não há, da minha parte, não há divergência. E no 23, a primeira opção. Um minutinho. Pera lá, eu tenho o processo número 12 da pauta do doutor Rodrigo, não é? Sim. Tem aqui, inclusive, é até do SINDEAC, mas esse aqui não tem Antônio Fernando, não. Escuta aqui, precisão intercorrente. Tá? Tá aqui, ó. 12, eu recorrente voto. ao SINDEAC. 12. Acho que eu voto. Não, o senhor Não. é revisor. Revisor. Aí você Não fala, não diverge. obstante todo empenho em satisfazer o crédito, qualquer resultado positivo, não for Precisão alcançado intercorrente. a decisão do juiz visando o fim do processo. Aí você Mas tem revocou. inscrição para Aí você sustentação vai- oral? Aí embaixo tá 12 para não. afastar. Peraí. É só aqui embaixo. Provimento para afastar a declaração que É. Não, é porque... esse- Não, só um Pô, minutinho. só para ele corrigir a conclusão, olha a conclusão do 12. Ok. Deu provimento para afastar a declaração. Não, tá errado, Espera aí, deixa eu só conferir. Negando provimento? Para confirmar. Só ver aqui. Prescrição intercorrente, né? Tem que ver se deu prazo 5 anos. Deixa eu Não. conferir. Eu costumo, Tem eu um conto seu, lá. Tem um seu do INSS, não deu prazo de 5 anos, você está
reformando, não, sempre porque concordando. copiar, colar, às vezes, a mesma... Porque matéria... Não, é do INPS, porque o INPS aqui não tinha sido intimado. Não tinha- O processo concordo. correu toda a revelia do INSS. Concordei com você. Agora aqui, esse aqui é um pouco diferente. Parece que aqui, ó, desde 2012, aí em 2018 o juiz deu. Eu falei, não aplica a intercorrente de 2 anos. Aqui é a da CLT, não, mas tem a dos 5 anos. Sim. Não, então é negar provimento. Tá? Eu vou fazer a adequação aqui. Você corrigia, Eu vou corrigir, Vitor, corrigir a conclusão, tá? Negar provimento. Ok. Custas 44,26 pelo executado. Ok. Doutor Fernando, bom dia, tá bom? Prazer em vê-lo. Tudo bem? Fernando Rola. Tudo bem, doutor? Bom dia. Como vai? Tudo bem? Vai, tudo bem? Tá? Esse foi o juiz aqui. É mesmo? Mas Tá, obrigado. Pela advocacia? Outro nega provimento. Pediu exoneração. Sim. qual caso que é esse? Tá aqui hoje. Foi que pediu exoneração. Bom, O 23 o 23 tem opções. opções, eu estou com a primeira. Irrecorribilidade da decisão interlocutória. Doutor João Bosco. Doutor João Bosco, no 23? Doutor Ricardo, eu não voto, não. Não, não é meu não. Do Ricardo. Esse não. Mas não, é eu estou com a primeira também. primeira opção. É. É unânime. O senhor tem um ED que não há anotação de divergência. Julgado. Era eu que votava, mas tudo bem. É. Você votou com a minha 23, de acordo com a primeira opção. Já foi. Tudo ok. Está resolvido. Unânime. Iniciaremos agora a sessão de 8h40, processos eletrônicos. De relatoria do doutor Ricardo Antônio Moalen. Para essa sessão, há uma preferência regimental com sustentação oral à distância, originário do foro de Varginha. É no processo número 38 da pauta. É o RO número 11.580.72/2017. Os recorrentes são os Correios e Elza Roseli de Amorim Mendes, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes, pela recorrente Elza, 38. Estou conhecendo os recursos e, no mérito, dou provimento ao da reclamada para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 15 de setembro de 2012, inclusive quanto ao FGTS, e julgo improcedente a ação, absolvendo-a dos reflexos do auxílio alimentação, diferenças salariais de promoção por antiguidade e merecimento, horas extras excedentes à 8ª diária e 40ª semanal, horas intervalares do artigo 384 da CLT e reflexo. E nego provimento ao recurso da reclamante, invertido os ônus da sucumbência, com custas de R$ 1.700, calculadas sobre o valor da causa pela reclamante isenta. Doutor, o senhor está com a palavra. Bom dia, Excelência, a pessoa da qual cumprimento os demais votantes, Bom dia. ilustre representante do Ministério Público e aos demais presentes colegas do plenário. Excelência, com toda a cautela e respeito, causa-me espanto a improcedência total do pleito, porque eu vou me ater tão somente às horas extras aqui em si. Com relação aos demais pontos, já pesquisando o entendimento da turma, já era até de ciência nossa que haveria a reversão da sentença. Mas com relação às horas extras, há alguns pontos específicos que eu gostaria de ressaltar, pedindo todas as vênias possíveis para a reversão do entendimento. Primeiro ponto, não houve impugnação específica por parte dos Correios com relação ao horário indicado na petição inicial, e aí causando um oferimento do artigo 341 e a contestação sequer indica uma jornada contratual, Excelência, né? Havendo assim se prevalecer tão somente sobre esse ponto a jornada indicada na peça de ingresso. Houve também ausência de controles de ponto durante determinado período,
E aí especificamos aqui primeiro semestre de 2014. Ora, não havendo apresentação dos controles de ponto nesse período, obviamente haveria também de prevalecer, sob esse argumento, a jornada indicada na inicial. Terceiro ponto, Excelência. Mesmo os controles de ponto que vieram aos autos, nós fizemos ainda um cronograma de um determinado período. A jornada é britânica, com variação de 1 a 2 minutos, todos os dias. Em tese, ela deveria de sair da empresa 17h40, e aí as jornadas, por orientação por parte da própria diretoria dos Correios, era indicada ao final. Peço venha aqui para ler. 17h41, 17h42, 17h41, 17h42, isso é orientação por parte da diretoria dos Correios. Era proibida terminantemente a anotação de horas extras. E aí, então, somente por esses 3 pontos, Excelência, haveria de prevalecer a jornada indicada na petição inicial, e aí já pedimos até todas as vendas possíveis para se manter a sentença com relação a esse ponto. Não obstante isso, Excelência, nós juntamos uma prova documental, especificamente anotada pelo supervisor da reclamante à época, não foi impugnada também por parte dos Correios, já haveria por si só lesão ao artigo 441 do CPC. E aí peço vênia, abre aspas para falar, isso fala do supervisor da reclamante. Atualmente a empregada Elza inicia o serviço por volta das 7h20, encerrando entre 7h30, 19h30 e 20 horas aproximadamente, não fazendo o intervalo normal de refeição. Já é uma prova consideravelmente favorável ao reclamante, principalmente por se tratar de prova documental emitida pelo próprio supervisor superior hierárquico da reclamante. E por fim, Excelência, a prova testemunhal. Queria ressaltar aqui que o Correio não fez prova testemunhal, não produziu prova oral nesse sentido. E a prova oral foi produzida por uma pessoa que trabalhou junto com o reclamante em determinado período e nos 2 últimos anos, uma pessoa que trabalhava no estabelecimento comercial ao lado dos Correios. E aí cito aqui, abre aspas, o depoimento da primeira testemunha, que trabalhou com o reclamante na agência de Varginha até a aposentadoria. A reclamante trabalhava das 8 da manhã às 18h15, de segunda a sexta-feira, com 1h45 de intervalo entre a jornada. Que as portas da agência fechavam às 17h30. 17h30 era o horário contratual da reclamante. Mas os empregados continuavam desempenhando atividades com as portas fechadas, que os caixas tinham que fechar o seu ponto no horário contratual, mas continuavam trabalhando enquanto tivesse cliente. Que após atender o último cliente ainda tinha que prestar contas com a tesoureira, que demorava uns 10 minutos, que não havia intervalo antes do sobrejornada, aqui especificamente com relação ao intervalo do artigo 384. Passo ao depoimento da segunda testemunha, ouvida a roubo da reclamante, e aí nem sequer chegou a trabalhar com ela, trabalhava no estabelecimento comercial ao lado da agência dos Correios, na segunda cidade que a reclamante foi transferida. Abre aspas, que a reclamante chegava a trabalhar por volta das 8 horas e saía, passava em frente à sua loja, por volta de 18h15, 18h30, de segunda a sexta-feira, que a agência dos Correios fechava às 17h30, que era o horário contratual da reclamante, que acredita que a agência fechava com gente dentro. Então, Excelência, mesmo diante de todo esse contexto fático, seja a ausência de impugnação, a ausência de controle de ponto, a jornada britânica, prova documental, a prova oral testemunhal totalmente favorável ao reclamante, não houve, em contrapartida, prova testemunhal produzida pelo Correio, praticamente já tinha assentido com a produção a prestação das horas extras sem a contraprestação devida. Então, eu gostaria até de compreender, Excelência, né, para possível recurso, possivelmente no futuro, as razões pelas quais Vossa Excelência entendeu que não haveria de ser dado sequer as horas extras nesse caso específico, até para compreender quais foram as razões adotadas Vossa Excelência de forma fundamentada e, assim, impugnar de forma específica a prova foi produzida porque, com todas as vendas possíveis, ao meu ver, o cenário é totalmente favorável ao reclamante, não haveria por que se retirar as horas extras aqui, já que ela, em tese, a jornada contratual era das 8 às 17h30 e a prova testemunhal, documental e as presunções todas são no sentido de que ela se estendia até 18h15, 18h30, não tem por que não se dar as horas extras aqui. E com relação aos demais temas, Excelência, já basicamente é só matéria de direito, eu vou me ater tão somente à matéria fática e, se achando pertinente, a gente adentra com o recurso no segundo momento. E nesse sentido, eu peço todas as vezes possíveis para a reversão do entendimento e a mantença da sentença, pelo menos com relação às horas extras.
Muito obrigado. Doutor Gabriel, o senhor tem toda a razão em requerer a explicitação dos motivos do provimento quanto às horas extras. E eu as darei. Em primeiro lugar, os cartões de ponto estão nos autos, à exceção de um período, de janeiro a maio de 2014, efetivamente faltam os registros. E os cartões de ponto revelam um horário de saída muito próximo ao que a reclamante pleiteia e revelam também a jornada por volta, terminando por volta, e Vossa Excelência falou sobre isso, por volta de 17h40, 17h42, 17, alguns minutos a mais, alguns minutos a menos, que, a meu ver, não caracterizam jornada britânica. E Vossa Excelência mesmo